You're always happening. You seek and you will find. Visible in all things. A paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Aqui eu quero deixar uma reflexão da palavra do Senhor para o seu coração, para que você sinta-se abençoado pelo Senhor e que nesse dia, a qual você está ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha falar ao seu coração, Ele venha te abençoar de uma forma especial a qual você necessita. A palavra que eu tenho para nós lermos nesse vídeo se encontra em Salmo 121, que está escrito assim: Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Olhando para esses versos, nós precisamos entender o contexto ao qual ela foi escrita. Este salmo ele é chamado o Salmo de Romagem, ou então os Cânticos dos Degraus. E esses salmos ele remete muito bem à ida dos peregrinos das suas casas, ao sair das suas casas, para ir a Jerusalém, para adorar o Senhor no templo. Então é por isso que é chamado o Cântico de Romagem, ou até mesmo o Cântico dos Peregrinos. E dentre outras versões tem também os seus títulos. Mas o que nós podemos tirar algumas lições aqui? Aqui quando esses homens e mulheres estavam saindo das suas casas, eles não estavam isentos de passar por algumas dificuldades nos seus caminhos. E eles precisavam entender, e eles precisavam entoar cânticos a um Deus que os protegeria na sua caminhada. E nós sabemos muito bem, irmãos, que nós estamos passando por um certo momento conturbado na nossa história, passando por pandemia, e sabendo que só o Senhor mesmo nas nossas vidas para nos guardar e nos proteger. E quando nós falamos sobre a proteção do Senhor, nós podemos trazer também para essa história dos hebreus, né, das pessoas que estavam indo ao templo para adorar o Senhor. Esses homens e mulheres que saíram das suas casas e iam para o templo, eles entoavam esses cânticos, como eu já disse, e aqui o salmista ele começa a falar sobre olhar para os montes. Ele fala: eu olho para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro, ou de onde me virá o socorro? E ele mesmo já dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E olhando para esses dois versos ao qual nós lemos, o 1 e o verso 2, é uma pergunta retórica, ao qual o salmista já sabia muito bem da resposta, que era o Deus ao qual ele serve, é o que guarda, né, no seu caminho. Nós sabemos muito bem que desde o início da nossa jornada, irmãos, desde o início, quando nós nos convertemos, nós anunciamos publicamente para as pessoas ao qual o Deus nós servimos, nós deixamos bem claro que nós adoramos um Deus que nos protege, nos guarda, e esse Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Estes homens, quando eles olhavam para os montes, eles não simplesmente olhavam para o monte de Jerusalém, onde estava o templo de Jerusalém, mas havia outros montes, haviam outros tipos de adoração, havia pessoas que estavam adorando os seus outros deuses em outros montes. Então, ao olhar para o monte onde estava o templo de Jerusalém, ele sabia muito bem que ali era o local de adoração, mas havia ao redor outros montes também que haviam as suas adorações, a idolatria, e nós sabemos muito bem que no nosso período conturbado existem várias pessoas ou várias coisas que são nos apresentadas para poder tirar a nossa atenção do monte,
tirar a nossa atenção daquilo que é de fato o nosso alvo, que é Deus, adorar a Deus, estar servindo ao Senhor e glorificando ao Senhor. Muitas coisas são nos apresentadas e tentando tirar o nosso foco daquilo que é essencial para nós, né? Podemos ver que o governo ele pode apresentar várias propostas e até mesmo pessoas que têm os seus estudos apresentam várias propostas além daquilo que a palavra nos dá. Irmãos, e nós sabemos muito bem que a única certeza que nós temos é somente em Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Quando o salmista ele olha para o monte Sião, né, e vê também os outros montes, porque por isso que ele coloca no plural, olho para os montes, então ele não vê somente um monte, mas ele vê outros. Ele sabe muito bem ao qual Deus ele serve. Ele sabe muito bem e ele explana isso para as pessoas que estavam junto com ele e também para os leitores desse salmo. Nós sabemos muito bem que por mais que muitas propostas são nos apresentadas, nós estamos firmados num Deus que faz todas as coisas, é aquele que criou os céus e a terra. E olhando, né, eu quero que nós voltamos de novo para a ideia do monte. Olhando para o monte, ele fala assim, ele pergunta, de onde me virá o socorro? E o socorro vem do céu, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Deus que fez os céus e a terra, ele mostra muito bem que Deus, ele não se submete a uma localização, ele não se submete simplesmente a um monte Sião, onde está o templo de Jerusalém, mas Deus está em todos os lugares. Deus está a todo momento, desde a saída dos peregrinos até a entrada de Jerusalém, nós vemos que Deus, o Deus que fez os céus e a terra, é um Deus que está guardando, é um Deus que está protegendo os seus filhos, os seus peregrinos, e nós somos esses peregrinos na terra. Trazendo para nós somos esses peregrinos que estamos caminhando. Muitas vezes nós pensamos, eu vou à igreja porque lá eu adoro ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu glorifico a Deus. Mas na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, nas ruas onde nós andamos, esses lugares também, Deus está conosco. Esse é um lugar onde podemos adorar o Senhor. Precisamos entender que Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Ele fez todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Ele não se submete a uma localização. Ele não se submete a um templo feito por paredes, por templos criados por mãos de homens. Salomão, quando ele criou aquele templo, um templo enorme, lindo, ele fala assim, Deus, eu sei que nem os céus, nem o mais profundo da terra, nem qualquer outro lugar pode conter a presença do Senhor, e quanto menos a esse templo ao qual eu fiz, ao qual foi edificado. Então Deus ele está em todos os momentos conosco. Deus está conosco em toda a nossa jornada. E aqui o salmista ele vai decorrendo falando que Deus ele não vai deixar que nós venhamos a tropeçar no nosso caminho. Ele é o que guarda Israel, Ele é o Deus que não dorme, Ele é o Deus que está sempre atento, está sempre conosco, nos protegendo. Ele é o Senhor protetor e Ele está à sua direita, Ele está ao seu lado a todo momento. E por fim, o salmista ele fala assim, Deus o guardará em tudo que você faz. Em outras versões ele fala assim, Deus o guardará tanto a sua saída quanto a sua entrada. E aí a gente para pensar, peraí, não era para ele falar primeiro a entrada e depois a saída? Mas olhando para o contexto, Deus guardava os peregrinos desde a saída de suas casas até a entrada de Jerusalém, até a entrada do templo. Então, todos os momentos quando nós saímos da nossa casa e quando nós vamos para qualquer lugar, nós temos que ter a ciência de que Deus está nos guardando, de que Deus está nos protegendo. Mesmo em situações de pandemia, Deus ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus protetor. O mesmo Deus a qual os peregrinos daquela época
servia e tinha a ciência de que Deus estava com eles, é o mesmo Deus que está conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que Deus venha colocar isso no seu coração e que você tenha ciência disso. E que todos os momentos Deus está com você. De que todos os momentos Deus está te protegendo e te guardando. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e essas dificuldades elas tentam tirar essa percepção ou essa sensibilidade de que Deus está andando conosco, de que Deus está caminhando conosco. Ele deixou o seu Espírito Santo. O próprio Jesus falou, vocês não vão estar órfãos, eu vou enviar um Consolador que vai estar com vocês. Ele mesmo fala, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, até o último dia. Então nós estamos protegidos, nós estamos com uma ótima e excelente e única e suficiente companhia, que é a companhia de Jesus conosco. Então aqui o salmista ele deixa bem claro quem estava junto com eles. E aqui nós declaramos e deixamos também à vista que nós estamos guardados e protegidos e Deus está andando conosco. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha te proteger a cada dia mais e que você tenha ciência disso, de que Deus está te guardando a todo momento. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia ou uma boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo isso, mas que Deus venha te abençoar. No nome de Jesus.